Oi pessoal, eu sou a professora Manu Silva, estou aqui no canal Criando Arte e hoje eu vou ensinar um pouco do básico do crochê para você que quer começar a fazer alguma pecinha, né, alguma coisa diferente, aprender uma coisa nova, e para você que já começou há um tempo atrás, esqueceu muita coisa, né, e quer voltar a fazer para você conseguir já dar os seus primeiros pontinhos e criar suas primeiras pecinhas. Vamos lá? Pessoal, então vamos começar com as linhas utilizadas. Nós temos diversos tipos de fio aqui no mercado. Tem desde o mais fino, bem fininho, né, que seria de costura, né, até o mais grosso, né, que hoje em dia tem aqueles max crochê, né, que fazem até com as mãos. Você pode utilizar qualquer um dos tipos de fio, mas para você que é iniciante, eu sugiro um fio um pouquinho mais grosso, né, que você utilize uma agulha um pouco mais grossa para você conseguir enxergar bem os pontos e aprender melhor. Você também tem que tomar cuidado para a peça que você vai fazer, você escolher o tipo de fio correto. Você não vai utilizar um fio super grosso ou uma lã que pode dar alergia para fazer um casaquinho para um bebê, né? Então, geralmente, nos rótulos do fio vem escrito a textura, a composição, né? E até mesmo a agulha que você pode utilizar, do tamanho mínimo até o tamanho máximo, para poder fazer uma peça com aquele fio. Então fique tranquila que você vai conseguir achar fácil assim uma linha com a agulha correta para você poder iniciar uma peça, né? Começar a fazer o seu crochê tranquilamente. Uma coisa mais importante, até mesmo do que o próprio fio, que é a parte que deixa o seu ponto um pouquinho mais soltinho ou um pouquinho mais apertado, que vai dar a textura que você quer para utilizar na peça com aquela linha, são as agulhas. Nós temos diversos tipos de agulha no mercado, também desde uma agulha mais fininha para utilizar com fio mais fino até a mais grossa. Nós temos agulhas com cabo totalmente de bambu, não, de madeira. Também tem toda de metal. As mais comuns de encontrar de metal são essas aqui fininhas, né? Tem as que tem cabo, tanto o cabo de bambu, né? Ela é de metal em cima e tem o cabinho embaixo. As com cabo emborrachado, que são as agulhas anatômicas, né? Elas são melhores até mesmo para quem tem tendinite, ou como é uma coisa que a gente faz esforço repetitivo, você precisa de uma agulha boa para você não ter problemas depois na sua mão. Tem vários tipos assim com cabo emborrachado, tanto assim confeccionadas aqui no Brasil quanto de fora. Umas outras que eu acho bem interessantes são essas que tem duas pontas. Tem uma ponta com a numeração e a outra ponta com a outra numeração. Essas, para quem está iniciando, eu sugiro não utilizar, porque como a numeração é próxima das duas, você às vezes vai começar uma peça com uma ponta, pode esquecer com qual das duas você começou e depois continuar o trabalho com a outra. Vai dar muita diferença. Lá. No rótulo, quando vem escrito, por exemplo, eu vou utilizar uma agulha de 2 a 4. Sempre tenta começar com agulha no meio, tipo uma 3. Aí você vê se o seu ponto vai ficar muito apertado para fazer ou muito folgado. Aí você vai diminuindo a agulha ou aumentando conforme que você for sentindo na sua peça. Treinar é muito importante, gente. Não adianta vocês, eu vou assistir esse vídeo, vou começar a fazer a peça hoje, daqui a um mês eu vou estar craque, sem fazer um pouquinho de crochê, pelo menos um dia sim, um dia não, nas suas horas vagas. Não adianta você pegar hoje, daqui a 2 semanas você querer voltar a fazer a mesma peça e achar que vai fazer igual, porque você não vai. Então, tudo é questão de você se empenhar e você treinar, né? Tudo é questão de treinamento mesmo. Não importa que sua peça no começo vai ficar meio tortinha, meio feia, termina a peça, para aquilo vai te dar o empurrão para você falar, nossa, eu consegui terminar alguma coisa, então eu vou conseguir fazer mais. Aí, conforme você vai fazendo, você vai melhorando. Agora eu vou ensinar para vocês como começar um trabalho. Nós iniciamos o trabalho com a correntinha. Para fazer a correntinha, nós pegamos assim o fio, ó, a ponta aqui na sua mão direita. Você vai fazer um Ezinho, vai virar assim. A da direita, a pontinha fica por baixo. Aí você vai pegar essa argolinha aqui, ó, e passar por dentro
daqui. A gente fala que é nozinho de forca também, né? E puxou. Aí fica a argolinha. Essa argolinha justa. Ó, quando eu puxo aqui o fio, ela fica mais apertadinha. O importante, ó, vocês podem ver que na ponta da agulha, ela tem um gancho. Por isso, assim, tem alguns países, né, que o crochê em si, que o nome que eles dão, significa gancho, por conta da ponta da agulha. Aí aqui ela é um pouquinho mais fina, e essa parte aqui, que é a parte mais grossa, que indica assim, aqui que é o tamanho da sua agulha, né, que vai dar o tamanho do seu ponto, juntamente com a ponta do seu ganchinho. Então, é importante que a agulha esteja, a linha, né, esteja assim folgadinha nessa parte daqui mais grossa. Para iniciar, por exemplo, eu gosto de segurar a agulha assim, mas tem muita gente que segura dessa forma, tá? Tem outras pessoas que seguram de um outro jeito, como se estivesse segurando uma caneta. Então, isso, o que vai determinar não é somente a sua vontade de, eu gosto mais bonito segurar assim. Não, é a sua mão mesmo, porque conforme você for fazendo, sua mão vai achando assim a posição mais confortável para você fazer o crochê. Tanto assim quanto da forma de segurar a linha. Tem pessoas que enrolam o fio aqui e utiliza segurando assim. Eu seguro a linha aqui por trás do meu indicador e com os outros 3 dedos eu seguro o restante da linha aqui, bem próximo. E aqui a ponta, que é onde os meus pontos vão sair, eu seguro aqui com o meu dedão e o indicador. Então, assim, vai depender muito de como você se sentir mais confortável e achar mais fácil de fazer o fio. O ponto, o mais importante é fazer o ponto direitinho, né? A correntinha, eu vou passar aqui por baixo da linha e puxar aqui, ó, vou usar o ganchinho, ó. Se o ganchinho estiver virado para lá, ele não vai puxar, então, ó, o ganchinho tá sempre virado para mim, para minha frente. No máximo que eu faço é virar ele um pouquinho para baixo, para conseguir passar ele aqui por dentro da argolinha. Ó, passei aqui por baixo e puxei aqui por dentro da minha argolinha. É sempre importante você tá subindo aqui o dedão, ó. Eu tava aqui, quanto mais alto tá a minha agulha aqui longe do meu dedo, mais difícil é para eu puxar. Então eu venho acompanhando aqui, ó, subir. Fiz uma, já começou a ficar alta, então eu já puxo mais para próxima. Você também pode laçar ela de cima para baixo. É um pouquinho mais difícil, mas tem gente que prefere fazer a laçada dessa forma. Então também é a sua mão que vai determinar como que você vai fazer, ó. Ela também dá certo de você puxar assim. Mas depende bastante, assim, de com quem você aprendeu a primeira vez. Tem muita gente que aprendeu com a avó quando era pequeno, né? Eu sou um caso, assim, eu aprendi com a minha avó quando era pequena, mas aí você depois vai pegando o seu jeitinho de fazer o crochê. Então, ó, a quantidade de correntinhas é bem assim, que vai determinar o tamanho que a sua peça vai começar. Então, geralmente as receitas que tá ensinando alguma peça vai falar, ó, você vai começar com 20 correntinhas, aí você vai fazer 20 laçadinhas dessa daqui. Ele vai começar com 50, vai ser 50 dessa laçadinha. Depois de você iniciar com as correntinhas, você vai ver assim, se o seu trabalho é aquele que você faz reto, por exemplo, vai ser um quadrado, algo quadrado que você só segue carreiras assim, indo e voltando para formar um quadrado, um retângulo, ou se é um trabalho redondo, né? Por exemplo, uma toalhinha de mesa redonda, ou até mesmo a manga de uma blusa que você está fazendo, que você já segue ela circular. Se ela for uma peça quadrada, você vai seguir carreiras de ida e volta, você só vai fazer as correntinhas e já vai começar vindo aqui pro lado, ou na segunda correntinha, na terceira, na quarta, vai depender do que o trabalho pedir. Se for redondo, você vai deixar todas as correntinhas viradas para frente, ó. E aí você vai pegar aqui na sua primeira
correntinha e fechar o trabalho aqui com esse ponto baixíssimo. Eu vou ensinar para vocês. E aí você vai seguir fazendo os pontos aqui todos redondos. Eu vou mostrar para vocês agora os pontos. Os pontos mais utilizados, né? Vocês podem até pensar, mas Manu, tem diversos pontos que o pessoal fala por aí, mas todos eles se originam desses pontos que eu vou falar. O ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo você vai, ó, introduzir a agulha aqui na sua correntinha ou no seu ponto, vai laçar aqui o fio, passar aqui por dentro da correntinha e por dentro do seu próximo ponto. Achou aqui. Entrou na correntinha, laçou aqui o seu fio, puxou por dentro da correntinha e por dentro da laçada da agulha. Esse ponto baixíssimo, ele é o ponto mais baixo que tem, né? Ele é o que fica menorzinho, tá? Ele é mais utilizado para remate, para fazer algum detalhe na peça. Dificilmente, eu acredito que todo esse tempo, né, que faço crochê, eu nunca vi uma peça inteira feita com esse ponto, porque ó, ele fica muito pequenininho. Ele serve para fazer um cordão também, ou no meio da peça, você quer fazer um detalhe, você faz com esse ponto. Ele é mais um ponto de arremate mesmo. Agora eu vou mostrar para vocês o nosso ponto baixo, que é um ponto mais alto que esse. Ele equivale à altura de uma correntinha, olha. Ele é uma correntinha mais de altura. Então, você vai entrar aqui na sua próxima correntinha, laçou, passou só por dentro da correntinha, ficou 2 laçadas na agulha, ó. Agora eu vou laçar de novo o fio e passar por dentro das 2. Entrei na correntinha. Você vê que minha agulha já vai automaticamente por baixo? Porque o meu jeito de segurar o fio e segurar a agulha é dessa forma, mas você também pode fazer por cima, laçando assim, dessa forma. Ficou os 2 na agulha, lacei de novo por dentro dos 2. Essa laçada, ela muda um pouquinho o desenho do ponto, mas não deixa o ponto errado. E é a sua mão, como eu falei, né, que vai determinar o jeito mais confortável que você se sente de fazer o crochê. Então, mais uma vez, entrei aqui na correntinha, puxei o fio, ficou as 2 laçadas, laço de novo, passo por dentro das 2. Aí ele fica um ponto assim. Esse ponto ele é mais fechado, né, por ser mais baixinho, né, ele fica uma peça mais fechada. De repente, para você fazer uma roupa de inverno, algo que seja para ficar mais quentinho, que não apareça, né, por dentro da peça, assim, por dentro de uma roupa. Pode ser uma blusa que você queira que fique bem fechadinho os pontos, né? Agora eu vou mostrar para vocês o próximo ponto, que é o meio ponto alto. Esse meio ponto alto, ele tem a altura de 2 correntes. Então, eu não vou começar na minha segunda correntinha, eu vou começar na minha terceira, porque eu tenho que pular a altura dele. 1, 2 correntinhas. Então, eu vou laçar o fio primeiro, ó, já fiquei com 2 laçadas. Vou entrar aqui na minha terceira correntinha e vou laçar de novo o fio, passar aqui por dentro da corrente. Eu fiquei com 3 laçadas na agulha. Lacei e puxei por dentro dos 3 da agulha. Então, ó, de novo, laço o fio primeiro, entro aqui no meu ponto, lacei de novo o fio, fiquei com os 3, laço e passo por dentro de todos. Observem que meu ganchinho aqui tá sempre trabalhando, ó. Então, eu lacei aqui. Quando eu for laçar aqui por dentro dos 3, ó, eu vou olhando ele passando por dentro de todos, ó. Passou aqui por dentro de todos.
Uma coisa que eu observo muito nas alunas, não é força para puxar aqui. Às vezes engancha e não vai. Não adianta você ficar puxando com força. É você ter o jeitinho, ó. Observa o gancho, ó, passou por dentro de uma, passou por dentro da segunda, passou por dentro da terceira. É paciência, é ter calma para fazer. E o importante, não deixe o ponto muito apertado. Deixe ele sempre, ó, com uma folguinha. Senão não vai mesmo passar, não vai ter espaço para passar um fio aqui por dentro. Olha como ele fica. E a altura dele, né? Ele já é um pouco mais alto. E vai começando a abrir um pouquinho mais. Agora eu vou mostrar para vocês o ponto alto. Esse foi o meio ponto alto, agora é o ponto alto. Eu vou fazer aqui para vocês. Ele tem altura de 3 correntes. Então aqui no início eu iria começar na minha 4ª correntinha. Lacei, entrei aqui no meu ponto, puxei, ficou os 3 na agulha. Eu vou laçar, passar por dentro só de 2, ó. Passei por dentro de 2. Ficou os 2 na agulha de novo, lacei, puxei por dentro dos outros 2. Aqui, entro no meu ponto, puxei, ficou os 3 na agulha. Lacei novamente, passo por dentro das 2, laço de novo por dentro das outras 2. Ó, você pode reparar aqui, ó. Aqui no meio alto tá dessa altura, no alto ele já tá aumentando um pouco, que ele fica um pouquinho mais alto, a altura de uma correntinha a mais, e fica um pouquinho mais aberto o ponto. Meu próximo ponto, né, o penúltimo ponto básico, seria o ponto alto duplo. Duplo por quê? Eu dou 2 laçadas aqui no início, já fico com 3 na agulha. Entro aqui no meu ponto, lacei, aí eu vou passar, ó, por 2, sempre por 2. Laço de novo, passo por outros 2 e laço novamente, passo pelos próximos 2. Mais uma vez, lacei 2 vezes, passei aqui por dentro do meu ponto, laço por dentro de 2, tá? Laço por dentro de outros 2 e laço por dentro dos 2 últimos. Ó como ele tá aumentando. E o meu último ponto básico é o triplo, que seria 3 laçadas. Eu vou fazer da mesma forma. Entrei aqui, puxei por dentro de 2, lacei por dentro dos outros 2, laço por dentro dos próximos 2 e de novo por dentro dos 2 últimos. Esses 2 últimos pontos, o duplo e o triplo, são para peças assim bem folgadas, assim que você quer fazer algo mais solto, mais buraquinho, de repente uma blusinha de verão, uma saída de praia, né? E ó, a altura que ele vai fazendo diferente. Eles são um pouquinho mais difíceis para trabalhar quando você está começando por conta das várias laçadas, né? E principalmente se for lã, que ela tem pouca torção, é um pouquinho mais difícil para puxar o fio. Mas dá para trabalhar assim. E esses são os pontos básicos. Então, a gente aprendeu os pontos, né? Agora a gente vai aprender como trabalhar com carreira. Por exemplo, as peças a gente vai e volta. Mas como a gente vai fazer isso? Como a gente vai fazer para... Já tô aqui, como eu vou fazer para voltar? Aqui eu fiz pontos baixos, né? Então, para eu voltar, o que eu vou fazer? A minha peça tá assim. Eu vou fazer uma correntinha. Lembra que eu falei que a altura de um ponto baixo é uma correntinha? Então, eu vou fazer uma correntinha só. Aí, vou virar aqui, ó, sempre da minha direita, né, pra esquerda. Virei. Vou entrar aqui no meu primeiro ponto, aqui em cima, e vou fazer o ponto baixo. E vou continuar assim, ó, entrei aqui, ponto baixo. Ponto baixo, ó, você sempre pega as 2 alcinhas aqui do ponto, ó, eu entrei aqui em cima dele, peguei as 2 alças do ponto. A não ser que na receita esteja falando pra você
pega a alcinha da frente do ponto ou a alcinha de trás do ponto. Então, quando ela falar assim, alcinha da frente, eu sei que meu ponto aqui em cima tem duas alças, essa e essa aqui atrás. Essa é a da frente, que está na minha frente, e essa que está atrás, que eu tô vendo por trás. Não a que tá na frente com relação ao outro lado, né? Com relação ao que eu estou vendo. Então, ó, eu estou vendo essa primeiro, essa é a da frente. Estou vendo essa depois, essa é a de trás. Então, se for só para pegar na alcinha da frente, eu pego só aqui e faço ponto. Só na alcinha de trás, eu pego só nessa e faço ponto. Quando ela não tem nenhum indicativo, você vai fazendo ponto normal, ó, pegando as duas alças. Por que é importante você deixar a linha fluir sem deixar muito folgado ou muito apertado? Porque senão você não consegue pegar direito o ponto. Se eu deixar ele apertado demais aqui, para eu puxar, ele é bem mais difícil de puxar o ponto. E se eu pegar uma agulha mais fina, ela não vai enganchar aqui direito, ó. Você vê que ela tá certinho no gancho. Se é uma agulha mais grossa, vou pegar uma bem mais grossa para vocês verem. Ó, essa é bem grossa. Eu até consigo fazer o ponto. Que vai ser um pouquinho difícil de entrar porque ela é mais grossa do que a agulha anterior, né? Ela engancha, só que o ponto, ó, ele vai ficar bem folgado, bem aberto, ó. Geralmente a gente faz isso quando a gente quer aquela peça bem fofa, uma blusa bem pufante, bem fofa, a gente pega um fio e põe uma agulha bem maior. Aí ela fica uma peça bem fofa. Então, para fazer com uma maior do que a indicada, dá para fazer. Agora com uma bem mais fina, ó, peguei uma bem mais fininha aqui. Eu não vou conseguir puxar o fio completo. Ele vai enganchar e vai puxar só um fiozinho, ó. Ele não puxa tudo, porque ela não consegue laçar tudo de uma vez. Opa. Ó, ele sobra. Quando ele vai puxar, ó, ele não tá pegando todas as tramas dentro do gancho dele. Pega poucas, aí o risco que você tem de enganchar é maior, principalmente quem tá começando. Aqui comigo até que não engancha muito, mas já tem alguma prática, então acaba dando certo às vezes, mas para quem tá começando é mais difícil. Aqui eu chegando aqui no finalzinho, eu vou mostrar agora para você virar. Se você for fazer um meio alto, para um meio alto eu subo duas correntes, que ele já fica à altura do ponto. Lacei, no meio alto eu não conto essas correntes, eu venho no meu primeiro ponto. Então aqui, ó, lacei e puxei tudo. Entrei no próximo, lacei e puxei tudo. Aí ele vai ficando assim. As correntinhas aqui da lateral não é ponto e eu vou seguindo com meus pontinhos aqui. Para um ponto alto, eu faria 3 correntinhas. Eu faço 3 correntes, ó, que já é a altura do ponto. Só que no caso do ponto alto, essas 3 correntes já conta como um ponto para mim. Então eu não vou, ó, vou laçar, virei, eu não vou pegar aqui no meu primeiro ponto, eu vou no meu próximo ponto. Porque essas correntinhas já é o meu primeiro ponto alto aqui. Se eu não conto elas e coloco o meu ponto no primeiro, isso também serve para o ponto alto duplo e triplo, tá? Que eu vou fazer 4 correntes e 5 correntes no caso. Então, ó, se eu faço meu ponto aqui, essas correntes vai ficar, todas as minhas voltas vai ficar com essa barriguinha na ponta. Aí ele fica feio, né? Ele vai parecer que tá torto o meu crochê. Mas assim que a gente vai subindo a carreira, sempre com a contagem de correntinhas de acordo com o seu ponto. Ponto baixo, 1 corrente, meio alto, 2, alto, 3, alto duplo, 4 e alto triplo, 5 correntinhas aqui para iniciar. Então, aqui agora eu vou mostrar como a gente inicia a peça
redonda, né, circular. Então, geralmente na receita, na peça que você está fazendo, vai pedir uma quantidade de correntinhas para você iniciar. São poucas, na maioria das vezes, né? Então, você vai fazer, digamos, 6 correntinhas pediu. Eu já fiz as 6 aqui, aí você vai fechar ela, lembrando todas as correntinhas para frente, ó. Fechei aqui com ponto baixíssimo. E aí ela fala para fazer 14, 12, né? Ou 6, 8 pontos altos aqui dentro dessa argolinha que fica. Então, se é ponto alto, eu vou subir 3 correntinhas. O normal. Esse já é o meu primeiro ponto alto. Os outros eu vou fazer, ó, passando aqui por dentro desse buraquinho que ficou. Então, eu vou envolver essas correntinhas aqui, ó. Faço o meu ponto alto. Ó. Aí eu vou fazer quantos a receita pedir. Ou quantos, assim, eu tô fazendo a peça. Geralmente, como quando a gente tá iniciando, né? A gente assiste vídeo, vê receita nas revistas, né? Gráficos na internet. Um lugar bacana para você encontrar gráficos, encontrar ideias é o Pinterest, né? Você pode fazer uma continha lá que é bem... tem vários modelinhos para você poder ver, né? E aqui, digamos que eu já fiz a quantidade que pede na receita. Ele vai ficando redondinho, ó. E para fechar, eu vou vir... Como as minhas 3 correntinhas já é o meu primeiro ponto, eu vou vir aqui na última, na primeira correntinha aqui de cima. E fechei com ponto baixíssimo. Aí eu fechei a minha primeira volta. Vou subir a quantidade de correntinhas de acordo com o ponto que eu vou fazer. Aí nessa volta, digamos que pediu para fazer em ponto baixo, então eu subo uma correntinha só. E vou fazer meus pontos baixos aqui, ó. Primeiro no meu primeiro ponto, segundo no meu segundo ponto. Se pede para fazer aumento, eu vou fazer 2 no mesmo pontinho aqui, ou o desenho do gráfico vai estar mostrando para fazer 2 aqui no mesmo buraquinho, ou lá no gráfico vai estar o desenho de 3 no mesmo buraquinho, então vou fazer 3 no mesmo ponto. Aí vai depender da legenda, do que a receita estiver mandando, mas eu sempre vou trabalhar assim. E um detalhe de que essa peça circular tem de diferente da que a gente faz carreira de ida e volta, é que todos os meus pontos vão estar virados para frente aqui. Na carreira de volta, uma volta ele tá para frente, outra ele tá para trás, uma tá para frente, outra tá para trás, porque eu vou virando, né? Essa não, essa eu só trabalho assim, então vão estar todos virados para frente. Então aqui agora eu vou mostrar para vocês como que a gente interpreta esses gráficos, né? Muitas vezes você que está começando, quis comprar aquela revista lá na banca, que tem aquela peça que você adorou, quer fazer, mas aí quando você chega em casa, não tá explicando voltinha por voltinha, tá um desenho assim, e você não entende o que é para fazer. Então, os pontos que eu mostrei para vocês, os pontos básicos, eles têm símbolos e abreviaturas, né? Que vai e tá na revista ou a abreviatura dele ou o símbolo. Os símbolos são esses daqui. As correntinhas vão ser essas bolinhas, né? As argolinhas. Então aqui a gente vai contar as bolinhas, né? São 5 correntinhas que tem aqui, as bolinhas. O ponto baixo, ele vai ser um sinalzinho de mais. Isso, gente, não vai mudar. De repente, se você não vai virar e falar assim, ah, mas o meu ponto baixo aqui não é um mais, ele é um Y. Não, vai ser sempre o mais. Até em receitas estrangeiras que você pegar, vai estar o maisinho lá. O meio ponto alto vai ser um T. O ponto alto é um T cortado. O duplo é um T cortado 2 vezes e o triplo cortado 3 vezes. Aí tem outras simbologias aqui também, né? Para o ponto baixíssimo vai ser essa bolinha preta, não, do ponto baixo, meio alto. Essa é a abreviação dos pontos, correntinha, o CO é 2 R's. Ponto baixíssimo, ó, PBX, ponto baixo PB, é a abreviação mesmo, gente, do português, né? A inicial do ponto.
Ó, PAD, ponto alto duplo. Então esse não tem segredo. Aqui, ó, tem até mostra o quádruplo e o quíntuplo, que aí você dá mais do que 3, o quádruplo você vai dar 4 laçadas e o quíntuplo 5, só que eles são muito difíceis de utilizar. Aí essas outras abreviações, elas são um pouquinho mais difíceis, aí já é para uma peça mais intermediária ou avançado, né? Essa também é importante, o início e o final. E o intervalo de repetições. Então, essa setinha preta vai, na maioria das vezes, né? Essa pode mudar, mas é indicar o início da peça e o final da peça, setinha branca, né? Transparente por dentro. E o intervalo de repetição é que às vezes o gráfico é grande, uma peça grande, você não tem como colocar ela numa página de uma revista. Então, você põe um pedaço e essa parte vermelha é onde você vai repetindo o que você vai fazer. Aqui eu tenho um modelo de um gráfico, as receitas geralmente vem escrito o começo de que você vai fazer, dando uma breve explicação e o desenho. Então, ó, por exemplo esse, ele já fala que você começa com 48 correntinhas. Aqui não tem 48, é só um exemplo que não ia caber na página, mas você sabe que vai começar com 48. Aqui eu fiz uma correntinha para virar. O nosso Tzinho, ponto alto, ele tá em cima da minha primeira, segunda, terceira correntinha. Então, vou fazer um ponto alto em cima da terceira, um ponto alto em cima da próxima e vai indo. A volta de cima, também, ó, um ponto alto em cima de cada ponto alto. Esse é um dos mais simples de entender. Um pouquinho mais difícil de entender é esse daqui. Que aqui você começou com as 40 correntinhas, ó, você pode ver que é tudo ponto alto, é tudo Tzinho, um em cima do outro. Mas nessa volta aqui, ó, ele tem o T cortadinho, tudo meio ponto alto, perdão, aqui o T cortadinho, ponto alto. Então, você vai fazer um ponto alto em cima do meio de base, uma corrente, esse tá vazio, então você pulou esse ponto, o próximo ponto alto vai ser no outro. Uma corrente, ó, pulou de novo, ó, não tem nada em cima dele. Uma corrente, ponto alto, pulou esse daqui e vai indo até o final, ó. É bom você que tá começando tá com uma reguinha mostrando em que volta que você tá. Olha a volta de cima. Eu tenho o Tzinho e outro em cima da correntinha. Então, eu vou fazer esses dois pontos em cima dessa correntinha, dentro dela. Vou pular esse meu ponto alto, ó, pontinho preto, baixíssimo, em cima da corrente. Então, vou fazer o meu ponto baixíssimo dentro dessa corrente. Pulei esse, ó, não tem nada em cima dele. Em cima da correntinha, eu vou fazer o meu ponto, meio ponto alto, ó. O meu meio ponto alto aqui dentro da corrente e mais um outro também dentro da corrente. Pulei esse, já venho pra cá fazendo dois pontos altos dentro dessa. Pulei esse, ó, vou fazer tudo isso dentro dessa correntinha, porque estão todos apontando pra ela. Então, eu faço um alto duplo, um alto duplo, um alto duplo, 3 correntinhas, mais um meio alto aqui na primeira correntinha e continuo, duplo, 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 tudo dentro dessa correntinha. Então, assim, é uma questão de você começar a fazer. O primeiro vai ser um pouquinho difícil, então pega um gráfico um pouquinho mais fácil, né? Como esse aqui que eu mostrei, que é um pouquinho mais fácil. E aí você vai aumentando, porque é questão de prática mesmo, de você ir entendendo. Ó. Geralmente os revistas vêm tudo assim. Ó, esse gráfico também. Esse aqui, ó, que bacana, é aquela forma redonda que eu falei. Então, ó, começou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes e fechou aqui, ó, baixíssimo, tá vendo? Aí aqui, ó, subi com a correntinha, fiz um alto dentro dessa, dentro dessa correntinha, dentro da próxima, dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, ó. Tá vendo? Um em cima de cada, fechei com baixíssimo, já subi aqui pro meio alto, 2 correntes, duplo, duplo, e vou interpretando assim, ó, vou seguindo e vendo em cima do que estão esses pontos. Eles estão em cima desse, então vou fazer em cima desse. Ó, tem vários tipos de gráfico para você interpretar. Algumas receitas vêm mais escrito do que gráfico, então você
leia a receita antes de começar a fazer a peça. Vê a dificuldade, aí sim você começa a fazer a peça acompanhando a receita também. Eu quero dar uma dica aqui para vocês desse livro que eu mostrei para vocês aqui, as abreviações. Esse livro aqui é um guia completo do crochê, é da editora Abril, né? O número 1 dele, ele tem 3 volumes. Esse número 1 é para quem tá começando mesmo, e ele vem tudo realmente sobre crochê, né? Desde a história do crochê, moda, arte, ele explica sobre os fios, fala sobre os tipos de crochê, né? Tem os pontos, né? Os tipos de agulha, como você fazer o seu primeiro quadradinhos, né? Os acessórios que você pode utilizar no crochê. Então, assim, para quem tá começando, é um livro bem bacana, ó. Explica os fios, os tons que você pode utilizar, mas aí ele explica a fundo mesmo. Então, você que viu aqui o vídeo, gostou, assim, conseguiu aprender o básico, né? E você quer se aprofundar mais no crochê, é um livro bacana que eu indico para você poder começar a entender um pouquinho mais. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula básica do crochê. Essa aula vai servir para você poder começar alguma pecinha e conseguir acompanhar as nossas videoaulas aqui do canal, que tenha já ensinando as peças prontas, né, para você conseguir fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que você achou da aula, deixa o seu like, não esquece de compartilhar, de seguir aqui o canal e também ativar o sininho para você saber quando vai ter novas aulas, né? Quando a gente lançar novas aulas de peças mesmo, para vocês conseguirem aprender, tá bom? Um beijo e até a próxima!